Pessoal, boa noite. Boa noite, estou acostumado com o podcast de da noite. Boa tarde. Eu sou Rafael Guimarães, né? Estou entrevistando hoje, nesse Pod Roma, a nossa irmã do apostolado Nossa Senhora das Mercês, a Samara. Samara está com a gente desde o início, ela é uma das pioneiras, né, com a gente no apostolado Nossa Senhora das Mercês. E hoje a gente vai conversar com Samara sobre matrimônio e abertura à vida, né? Para quem não sabe, o nome dela é Maria Samara. Olha o nome dela. Vou te chamar de Maria. Pode chamar. Eu nem consigo mais, de tanto que eu acostumei. Ela tem 21 anos, né? Ela mora em Caruaru. Olha lá, bebê. Samara lá, ó. Ela mora em Caruaru. Caruaru fica no Pernambuco? No Pernambuco, né? Ela é da paróquia São Bento, participa do grupo Vinde Adorai. Esse grupo é da Renovação Carismática? Sim, grupo de adoração. E a Samara, ela já tem todos os sacramentos da iniciação cristã, né? Quer dizer, batismo, primeira Eucaristia e crisma. E também ela tem um sacramento de serviço, que é o matrimônio. Ok? Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Rafael, por toda essa linda abertura que você fez sobre mim. Então, hoje a gente vai estar falando sobre matrimônio e abertura à vida, né? Eu sei que a Samara ela tem uma defesa bem ferrenha sobre esse aspecto, por exemplo, contra o aborto, métodos contraceptivos, né? E isso deve ser, além de uma questão moral, também a questão religiosa, né, da nossa fé. Eu queria que você falasse com a gente um pouco por que você pensa isso. Primeiro, o que você pensa do matrimônio, né? E depois falar sobre essa questão da abertura à vida no mundo de hoje, né? Sim. Primeiro, né, agradecer a todos que estão assistindo e agradecer também o convite, Rafael. Mas tem um tema ótimo, né? E eu acho que a questão não é nem o que a gente pensa sobre o matrimônio, mas sim o que a igreja nos ensina sobre ele e o que nós devemos, né? O matrimônio, ele é um sacramento onde duas pessoas, elas ali se amando, né? Elas confiando também na autoridade da igreja, pedem essa bênção de Deus e é indissolúvel, né? Então a gente, quem aí está nos preparativos ou está pensando, é bom a gente ter uma certa, assim, percepção de que não é uma coisa qualquer, né, como muitas vezes é visto como somente um casamento, que a gente não tiver ali um acordo, vamos separar, não. O matrimônio, ele é indissolúvel. Então, uma vez casados, sua morte separa. E eu sou contra, né, desde ali a minha adolescência, quando eu tive contato com essas coisas, eu sou contra o aborto. Porém, Rafael, é bom ressaltar aqui que antes, né, de eu ter essa percepção de pecado sobre o anticoncepcional, eu fiz uso dele, né? Então, hoje eu tenho uma batalha contra isso, porque eu fiz uso e hoje eu entendo o pecado do anticoncepcional, né? Essa questão, eu estava até lendo sobre Padre Paulo Ricardo, né, que ele fala sobre o anticoncepcional. Veja, quando você está diante de Deus e da igreja, ali, né, ministrada pelo padre, e você promete todos os filhos que Deus te der, isso não quer dizer, gente, que você tenha que ter um filho por ano, até porque a igreja trata a paternidade e maternidade responsável. Mas eu não posso dizer que eu aceito todos os filhos que Deus me dá se eu tomo ou faço uso de algum método contraceptivo, né? Porque, veja, é como se eu dissesse assim, Rafael, eu sou fiel enquanto eu não estiver traindo. Entende? Não tem como eu ser fiel enquanto eu estiver traindo. Então, também não tem como eu ser fiel a esse mandamento de Deus, ter todos os filhos que Ele nos der, se eu estiver renegando esse preceito cristão. Então, é bom também relembrar que a igreja anglicana foi a primeira, a pioneira das igrejas cristãs a permitir o uso de anticoncepcionais ali na década de 30. E desde sempre a igreja católica vem batendo martelo e lembrando sempre que o católico não pode fazer uso de nenhum método contraceptivo e nem mesmo de outros métodos, né, como o coito interrompido, por exemplo. Interessante. Samara, você consegue falar para a gente um pouquinho mais assim? Você falou, o matrimônio é um sacramento indissolúvel, né? Você pode explicar para as pessoas o que significa isso? Bom, o matrimônio, ele não é um simples casamento como, vamos dizer, o civil, né? Não é um contrato. Você ali diante de Deus e da igreja, você promete viver com aquela pessoa, você promete ser fiel, amar e respeitar até os últimos dias de sua vida, ou da vida daquela pessoa. Então, é indissolúvel porque ninguém separa, né? O que Deus uniu, o homem não separa. É uma só carne ali, né? Então, a partir daquele momento, eu acho até muito bonito o que minha bisavó dizia, né? Entra 3 pessoas e sai uma só.
porque entra Jesus, entra eu e entra meu esposo, saímos um só. Então, o casamento, o matrimônio, ele é indissolúvel porque Deus quis assim, né? Deus não gosta de separações, de desavenças. Então, ele, até mesmo no Novo Testamento, quando Jesus é questionado sobre o direito de se divorciar, a carta, né? Ele disse que era pela dureza de coração das pessoas. Então, a Igreja Católica, com a autoridade dada por ele, né, agora a gente já não tem mais essa possibilidade, porque o casamento é indissolúvel. Então, sim, devemos pensar muito bem também com quem a gente está casando. É interessante, né? Tem pessoas que acham que a vontade própria de querer se separar poderia talvez surtir algum efeito diante de Deus, talvez o divórcio, né? Que é o que nós temos aí, uma coisa que hoje em dia é tão banalizada. É banalizada tanto socialmente quanto juridicamente, né? Antigamente eu falo assim, há uns 10 anos atrás, a pessoa que queria se divorciar não era simplesmente ir no cartório assinar um documento e poder casar no outro dia, né? Ela tinha que provar que estava separada durante pelo menos um ano, né? Tinha separação de corpos, depois entrar com o processo, né? E, ao que tudo indica, isso hoje é muito mais simples, né? As pessoas banalizaram mesmo, né? E não tem mais essa sacralidade, né? De que é o que é realmente o sacramento do matrimônio, né? É muito interessante isso. Esse sacramento, ô Samara, é um sacramento de serviço, né? Você consegue mostrar pra gente por que esse sacramento ele é um sacramento de serviço? Por que um precisa servir ao outro, né? Tipo assim. Inicia-se em os dois estar servindo a Deus, né? Porque os dois eles precisam primeiro ter a disponibilização, querer servir. Então, por exemplo, um dos fatores que pode acarretar, né, de o sacramento ser inválido é se esses dois não tiverem a perspectiva que querem estar juntos, querem se unir em matrimônio. Então, se um dos dois estão sendo forçados, não há. Então, eles precisam primeiro querer, os dois estão em comum acordo. E aí, essa questão de serviço, de se doar, né? É tão bonito porque as pessoas veem hoje o matrimônio como um peso, como algo ruim. A sociedade hoje, ela coloca para nós o matrimônio como algo ruim, porque parece que eu, por ser mulher, eu não posso ser submissa ao meu marido, né? E também mostra ao homem como se fosse uma coisa ruim, porque eu vou doar minha vida numa totalidade para uma mulher que eu não tenho certeza do sentimento dela. A gente vê hoje, no âmbito que a gente está vivendo, né, da imoralidade sexual, essa questão muito explícita, a doação, esse se doar um para o outro, acaba que ficou meio esquecido, né? Inclusive em matrimônios. Eu vejo pessoas que já contraíram o sacramento do matrimônio e acreditam que não precisa de doação, que eu não preciso me doar ao outro, né? Acredita que enquanto eu estiver vivendo de bem com aquela pessoa, esse matrimônio ele é sagrado. A partir do momento que há desavenças ali, ou que há uma traição, ou algo dessa natureza, eu já perdi o voto, né, de ser perpétuo, já parece que não existe mais. Então, essa doação hoje em dia se torna muito difícil pela maneira que as gerações estão sendo criadas, né? Eu converso muito com as pessoas de mais idade, eu gosto muito de alimentar amizades com pessoas de idade, e esse vínculo com essas pessoas me faz refletir o seguinte: a minha avó, ela tem 40 anos de casada, e você acha que nunca houve uma desavença? Né? Nunca houve ali uma briga, uma rixazinha? Sempre, gente, sempre. E o que é que prevalece ali? Primeiramente, o amor, que não é um sentimento como a paixão, né? O amor é um ato que você quer amar. Então, você se decide amar e se decide doar. Então, a partir daquele momento, eu me decidindo, eu estou amando. E também o que é que segura esse relacionamento tão duradouro? Como antigamente, né, era uma coisa que era normal, era cotidiano, as pessoas terminarem sua vida juntos, né, chegarem à velhice, e hoje os casamentos, eles se acham duradouros se tiverem 10 anos ali de duração, já é muito. Então, era o amor com certeza, e primeiramente o amor em Deus, né, o amor para com Deus, o amor do casal para com Deus. Aí esse amor para com Deus resulta no amor entre os dois. Segundo também o companheirismo, né, e essa questão da doação, é sempre um estar disponível para o outro, né? Hoje não há tanto diálogo, gente. A gente vê que os casais eles estão se separando por falta de diálogo, falta de sentar, conversar, dizer, olha, isso daqui não está sendo legal, né? E a gente está vendo hoje pessoas querendo realmente se livrar ali, né, da relação. E a fé também é uma questão, porque os casais, eles ali, quando eles estão
diante de Deus e fazem a promessa matrimonial é para que um leve o outro ao céu. Então, o destino final e o que eles tendem a almejar ao final é o céu, né? E aí também essa questão de doação também, Rafael, muito bom, porque a gente tem esses dois temas que um está totalmente entrelaçado ao outro. A doação também na questão da vida. A gente vê casais hoje se casando sem querer, né, doar-se um para o outro na questão de ter filhos. Então eu vejo pessoas que são casadas realmente, matrimônio, e não querem ter filhos, e não querem ser abertos à vida, né? Então isso torna o casamento nulo, tá, gente? E essas questões de doação, como você está falando, Rafael, o doar, primeiro, como eu já falei, se doar a Deus. Os dois, eles precisam estar, né, com esse pensamento, eu quero o céu, né, e eu vou te ajudar a chegar ao céu. E o outro, a mesma coisa, eu vou te ajudar a chegar ao céu. O segundo, a doação de um para com o outro. Então, eu prometo na saúde e na doença, né, na alegria e na tristeza, por todos os dias de minha vida. Não é uma promessa, assim, supérflua, né? Não é uma promessa qualquer. É uma promessa, primeiro, que você está prometendo a Deus, não é nem a pátria. E segundo, que dada essa autoridade à igreja, você também está prometendo à igreja. Então, a partir do momento que você não se doa, que você não oferece o que você prometeu, você está em pecado. Então, eu acho que a doação se perdeu pelo fato da gente estar sendo ensinado que essa doação é ruim, que a mulher se doar para o marido, num mundo onde eles gritam para que a gente se empodere, para que a gente seja de igual para igual, né? Também no mundo onde os homens estão nos vendo como objetos, porque assim a própria mulher se colocou, né, a partir do movimento feminista. Então, esse se doar se perdeu na criação. E hoje eu, como mãe, né, mãe de um menino e mãe de uma menina, é um grande desafio ensinar a eles que eles precisam se doar, né? O menino, quando tornar-se um homem e contrair matrimônio, precisa se doar para a nova família, porque os pais viram parentes, e a família dele é o que ele está construindo ali. Então, a menina também, né, primeiro dela, como em Provérbios diz, né, ser uma mulher virtuosa, e se contrair do matrimônio, dela se doar total a Deus e ao seu marido. Excelente. É interessante, né, que nesse aspecto do símbolo do matrimônio, né, em que a mulher é a figura da igreja e o homem é a figura de Cristo, né? E sendo a família também, né, uma figura da comunidade cristã, onde que é a primeira célula, onde nós aprendemos a de fato amar, né? Não por sentimento, mas por responsabilidade, né? Por lealdade. Aprendemos que o amor, ele não é esse sentimento estranho, né, que as pessoas acham que formam a paixão, o romance, né? Mas o amor, ele é de fato uma virtude, né, que é a doação, né, de si ao outro. E o nível mais alto de doação que existe na humanidade é o relacionamento sexual. Quando os dois se entregam e se envolvem por amor, sem reservas, né? Se for feito com uma questão de amor, o ato conjugal, ele é a expressão mais linda da demonstração de como que Deus ama a humanidade, entregando a si mesmo, né, para que santificar a própria humanidade, para Cristo santificando a igreja, né, tendo ela como parte mais frágil, né. É uma coisa que o apóstolo Pedro fala sobre isso, né, para os maridos, né, para coabitar com as suas esposas com sabedoria, por elas serem a parte mais frágil. Isso é um reflexo da igreja e Cristo, né? Se nós temos esse relacionamento perfeito de Cristo e a igreja, onde Cristo é o marido, né, é o esposo e a igreja é a esposa, é óbvio que a igreja é a parte mais fraca, né? A igreja, o Papa esses dias falou, a igreja é mulher. Tem gente que ficou escandalizado com isso, né? A igreja, ela é mulher. Sabe por quê? Porque o esposo da igreja é homem. Ele é homem verdadeiramente, de fato, né? Então, olha só, Cristo, né, com sua esposa, com sua igreja, o que eles fazem além de gerar vidas, né? Ou seja, pelo Espírito Santo, que é que é Deus, né, que é a terceira pessoa da Trindade, que na igreja se movimenta para gerar vida. E não é uma vida como falo, não é virtude, é pessoas, né? Para que pessoas se tornem cristãs e povoem o céu, e povoem o paraíso, né? Então, você pega esse microcosmos, né, essa microsociedade que é a família,
né? E você começa a entender o plano de Deus para a humanidade e percebe como que ele é perfeito, né? Porque qual que é a menor unidade de uma sociedade? Sempre foi a família, e sempre foi, atenção, a família é constituída de pai, mãe e filhos, o homem e a mulher, gerando mais vida, sendo coparticipantes com o próprio Deus na ordem da criação, né? Gerando mais famílias, né? Então é uma coisa tão bonita a gente ver famílias numerosas, né? Um casal que se ama, né? Que é fiel a Deus, que faz o controle parental ali, mas não tem jeito, vem filho atrás do outro, e vai levando, né? É muito bonito, né? Então essa questão do serviço é interessante a gente enxergar, né? A missão do casado, do homem casado, da mulher casada, é um privilégio, primeiro, para poder exercer essas virtudes, né? Que a fé, a esperança e principalmente a caridade. Então, o que a gente faz? Você aprende na família, né, a amar para que você possa amar fora da família, na sociedade. Entende? Então a santificação dos noivos, né, dos esposos nesse relacionamento, ele se dá nessa virtude, né, de dia após dia, com é muito fácil, né, Samuel, você falou, ser fiel, ficar, ter virtudes quando a pessoa está bem. Na saúde é muito fácil se apoiar as pessoas, se alegrar, né, na prosperidade, né, quando tem dinheiro é muito fácil, cara. Nossa, não precisa nem ser casado, irmão, né? E na alegria também, mas e quando vem os tempos, né? Aí você começa a perceber essas coisas na vida da gente, no casamento, que a gente passa por altos e baixos, a gente precisa se manter fiel. Não é porque simplesmente a canoa tá virando, né, que o barco tá afundando, que eu vou abandonar as pessoas que estão comigo, a começar da minha família, né? Porque a gente vê o seguinte, e principalmente hoje em dia, as pessoas se separam, se divorciam, sobretudo por questões financeiras, né? Assim, eu já vi gente que separa por causa de doença, mas é uma coisa rara. Eu acho que a pessoa dá até vergonha, né? Fala, poxa, eu usufruí da pessoa enquanto ela estava saudável, agora que ela está doente eu vou abandonar. Eu já vi acontecer, mas é mais raro. Agora a questão financeira, cara, a questão financeira, hoje em dia é o que eu falo, né? É o Deus desse século, né? É o dinheiro. E as pessoas, por causa do dinheiro, por causa das questões financeiras, não se importam de diluir suas famílias, né? Então elas amam mais o dinheiro do que a Deus. E ela fala que ama a Deus, mas tem uma coisa muito interessante na Bíblia que fala assim, ó, se você diz que ama a Deus, se você não ama ao seu irmão que você vê, pode trazer assim, se você não ama a sua esposa, o seu marido que está do seu lado e você vê, e você diz que ama a Deus, você é mentiroso. Porque se você não ama ao seu próximo, a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Né? É aquele amor fingido que as pessoas têm, né? De não conseguir enxergar esse mistério tão forte, né? Que a gente é enxergar Jesus no outro. As pessoas querem enxergar Jesus olhando para cima, né? Se olhar para cima, você vai ver estrela, sol, lua, nuvem. Enxerga Jesus assim, ó, olho no olho. Você enxerga a Jesus no próximo. E aos casados, né? Você enxerga Jesus no seu cônjuge. Acha, mas o meu cônjuge não é isso, o meu cônjuge é aquilo. Se ele não é, seja você Cristo na vida dele, para santificar. Você quer falar mais alguma coisa, Samara? Eu achei a sua abordagem muito, muito bonita. Então, Rafa, você falando aí sobre a questão, né, da união do casal, e o filho, achei lindo, porque a Canção Nova tratou muito bem dessa forma. O filho, ele não é um terceiro que vem de fora e entra na família. O filho é fruto do amor entre o casal. Então, o filho, ele vem de dentro. E quando você é aberto à vida, né, nessa questão aí tão linda, que mesmo com métodos, tem gente aí que tem um filho após o outro, um filho após o outro, e é visto como um peso. Eu não sei se você viu agora recentemente o caso, né, da mulher daquele ator, que foi diagnosticada, né, lá com tipo fosse um estresse, quase uma depressão. E eles são abertos à vida, e ela tá já ali grávida do 6º filho, né? E, gente, o que me assusta não é a matéria. O que me assusta é as pessoas, os comentários sobre um casal. Então, o que é que essas pessoas comentam? Ah, tá recebendo o que plantou. Mas se fosse ele que tivesse os filhos, certeza que ele usaria anticoncepcional, né? E quando você não entende qual é a finalidade do casal, porque se um casal é para gerar vida, se não seja vida deles próprios, né, no caso de um casal infértil, mas que seja vida para o outro. Então, se o casal ele é fértil e tem condições
de ter esses filhos, que permita que esses filhos venham. Por quê? Porque Deus ama a família. A família, ela é o que segura a sociedade. O que é que a gente vê hoje em dia? Uma sociedade totalmente destabilizada por causa que falta a família. A gente vê pessoas que não querem mais ser famílias, né? Pessoas que não lutam por a sua família. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Há 7 anos, vai fazer 7 anos, né? Então, o meu filho, ele veio já no primeiro mês, eu engravidei no primeiro mês. Então, foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido. E o que é que acontece? Eu aprendi com o tempo de que a família, ela não é uma coisa descartável. Eu não posso escolher estar com ela hoje e amanhã descartá-la. Eu tenho que passar pelos momentos bons com alegria e os momentos ruins com perseverança, acreditando que aquilo é um momento e como um momento aquilo vai passar. Então, eu preciso me doar para o meu marido hoje e ver ele como Deus, por mais que, como você falou, por mais que muitos cônjuges, seja ele esposa ou seja marido, não tenha a mesma fé que você, seja luz, seja sal, porque é isso que Cristo te chamou. Ele, muitas vezes, ele confia a você, uma pessoa que talvez não tenha o mesmo entendimento que o seu, porque ele sabe que você é capaz de levar esse entendimento. Agora, contando um pouquinho assim do aspecto meu, né? Eu fui criada totalmente dentro da Igreja Católica, Rafael. Eu nasci e cresci numa família cristã, mas eu cresci vendo, né, dentro da minha família, uma avó muito de oração, de dobrar os joelhos, de nos ensinar o certo, e ver pessoas dentro da própria família que é o contrário. E até hoje a gente vê isso, fruto de uma má educação. Então, eu vim de uma família católica está vindo, né, de mim, e eu preciso passar o bom disso. Porque o meu cônjuge não foi assim. Entende? Ele não nasceu numa família em que ele recebeu toda a educação católica, toda a educação certa. Qual era a educação que se recebia? Levar para batizar, botar para fazer a primeira Eucaristia, para fazer a crisma, e depois mundo. E ir num casamento, que muitas pessoas hoje têm sido católica. Então, quem é que precisa ser luz dentro de casa? Quem recebeu essa catequese da família. Então, no meu caso, tem que ser eu. Então, se você hoje está passando por um momento de dificuldade, um momento que você pensa até mesmo em abandonar a tua família, porque você vê que não está vendo Deus naquelas pessoas, é como o Rafael falou, seja você. Você é que tem que ser a mudança, mas você não pode abandonar. Você não pode fazer com a tua família o que muitas vezes a gente bate o pé e fala para não fazer com a igreja. É tão linda a analogia, né, que Rafael fez. A família é sim, né? A mulher é como a igreja, o homem ele é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Mas veja, Cristo só tem uma esposa. Cristo ama essa esposa. E os maridos são convidados a amar a esposa como Cristo ama a igreja. As mulheres estão sendo convidadas a ser doadoras de si mesmo, assim como a igreja se doa para Cristo, né? Então, é isso que eu quero dizer nesse âmbito assim do matrimônio, né? A doação, ela é necessária, ela é linda, a família não é um peso, a família, pelo contrário, é dom de Deus. Seus filhos não são um peso, seu filho é dom de Deus. Se você também não tem filho, não fique amargurado com isso, aceite a vontade de Deus para a tua vida. Você pode ser pai e mãe adotivo de muita gente, tá? A gente tem aqui o professor Marcelo como exemplo, ele é meu pai. Né? Então, eu, através da igreja, hoje, o que a igreja te pede, católico ou não católico, ame a sua família, né? Faça a sua família ser como Jesus é para a igreja. Seja para a sua família doadora. É isso que eu digo hoje. E nesse aspecto, assim, ó, se o sacramento do matrimônio ele tem um significado real e não emotivo, né? Por que o anticoncepcional seria pecado? Bom, primeiro, o anticoncepcional, ele é pecado, né? Também outras formas de, como eu falei, o ponto interrompido também, camisinha também, todos são pecados porque você, primeiro, descumpre um preceito da igreja, você descumpre uma promessa que você fez, né? É pecado até para quem não é casado. Tá? Mas é pecado muito maior para aquele casal que chegou ali diante de Deus e da igreja e prometeu receber todos os filhos que Deus lhe mandasse. Então, veja, o que é um problema para você é um caso, sabe, de amargor na vida de outra pessoa. Você pare para pensar, você que tem total condições de ter um filho, como eu,
tenho, e eu estou inibindo essa vontade de Deus na minha vida, outras pessoas estão chorando por um positivo. Outras pessoas estão ali pedindo a Deus aquela graça. O que você trata hoje como um problema na tua vida, para outras pessoas seria um milagre. Então, primeiro, você tem que ter a inteligência de aceitar que isso é um dom de Deus. Que o teu filho é um dom de Deus. E o anticoncepcional, seja ele de qualquer que for, ele inibe essa vontade. É como se você se fizesse um Deus. É como se você colocasse as tuas vontades acima de qualquer pessoa e até mesmo acima do próprio Deus. Né? Porque se Deus diz assim, você aceita, Deus pergunta para você através do Pai, você aceita todos os filhos que eu te der? Aí você diz assim, aceito, Senhor. Mas aí você sai de lá, da igreja, já com a caixinha de anticoncepcional. Entende? Para tomar. Então você está prometendo coisa que você não vai cumprir. Você não vai cumprir, porque é como eu falei logo no início, Rafael. Não tem como você dizer que você é aberto a todos os filhos que Deus quer lhe dar se você faz uso do anticoncepcional. Porque seria a mesma forma de você dizer a Deus assim, eu sou fiel ao meu esposo, Senhor, enquanto eu não estiver traindo ele. Eu estarei com ele todos os dias da minha vida, enquanto ele não estiver doente. Sabe, são coisas que não têm correlações, não tem como você unir essas coisas. Então, primeiro, na base cristã, o anticoncepcional ele é pecado porque você está desobedecendo um mandamento da igreja, né, que é o 5º mandamento, não matar. Aí, o que é que acontece? No âmbito também hormonal, Oi? Eu acho que as pessoas não entendem a gravidade. Pessoal, anticoncepcional, coito, camisinha, é pecado, não é pecado moralmente, assim, por causa da minha opinião. É pecado contra o mandamento. Sabe o que é isso? É não matar. Você está cometendo uma espécie de cessar o direito a dar vida de alguém que poderia existir ou não. No ordenamento jurídico, se você só pratica esse crime, né, contra pessoas nascidas vivas, obviamente, né, contra pessoa física. E tem gente querendo comparar as mesmas coisas, falar que não é uma pessoa porque não nasceu. Você sabe disso que eu estou falando, né? As pessoas acham que por não ter um CPF, não ter personalidade jurídica, o embrião, ele não tem direitos. Mas isso não faz sentido, porque se não fosse um embrião, não existiria uma pessoa nascida. Né? E o que antecede... Estamos em evoluções, né, Rafael? Eu acho que o que o pessoal não entende e descredibiliza a questão do feto, do embrião e do feto, é que ele está em evolução. A gente também está em constante evolução. Nós estamos em constante mudanças, em aprendizado, em adquirir virtudes. O que o feto lá está adquirindo hormonalmente, né, do hormônio, nós estamos adquirindo aqui. E a gente entende como se o feto deixasse de ser humano, porque, como você falou, porque não tem um CPF. Então a vida, né, a forma de tratamento da vida acaba sendo superficial. Então hoje eu posso tratar um feto de 3 até 3 meses como se não tivesse vida. Amanhã eu posso tratar uma criança com síndrome de Down, que é uma doença, como se não tivesse vida. Entende? Então, relativiza a vida. É essa a questão. E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem a gravidade exatamente porque estamos num mundo em que as mentiras estão sendo contadas como verdade, dia após dia, e o ser humano está, pouco a pouco, aceitando essas mentiras como se fosse verdade. Olha o nível do comentário. Ó. Se usar camisinha é crime, então quando a mulher não quer também é crime. Vamos lá. Não é crime, é pecado, é diferente. E outra, se você fizer sexo com a mulher que ela não quer, você está cometendo um crime. Com certeza é crime. Tá bom, Souza Wilson? Não sei se você faz isso, mas se você está fazendo sexo com a mulher que não quer fazer sexo com você está estuprando ela. Tenha noção nas coisas que você está falando aí. Uma coisa é crime, outra coisa é pecado, né? O que nós estamos falando é do uso do anticoncepcional, de todos os métodos contraceptivos. Eles não são crime, é muito pior, é pecado. O crime nem tantas vezes é tão pior do que quanto o pecado. O crime você tem uma pena temporal aqui, que se você pode pagar uma fiança, você pode pagar uma cesta básica, ficar 1/3 da pena e ir pra rua. O pecado, se você não se arrepender e se emendar, você vai perecer eternamente no... E esse crime, inclusive, é pecado também. Esse crime ainda é pior, porque ele é crime para o ser humano, para as leis humanas, e ele é crime para Deus. Ele é pecado. Né? Entenda a diferença. Crime é uma coisa, pecado é outra. E os pecados, igual o nosso irmão Cleiton colocou, pecados são os crimes diante de Deus. É aqueles que você vai prestar conta para o juiz do universo. Sim. Pecado. O crime do Código Penal, né? Isso varia de cada nação, né? Tem lugar, eu descobri que lá na Suíça é crime você tomar banho depois de 10 horas da noite. Ou dar descarga. Nossa, pois então, sou uma criminosa, né?
Lá na Suíça, o brasileiro ia ficar preso, né? Entendeu? Essa questão que o Souza falou, talvez, de negar o ato sexual, porque é previsto na Bíblia que a mulher não pode se negar ao seu marido, há muitas coisas por trás, né? Então, eu não posso aceitar ser usada como objeto sexual, porque muita gente não entende, isso daí pode ser um choque na realidade para vocês, sexo não é tudo. Aí as pessoas, elas casam com o intuito de fazer o ato. Não se está mais casando hoje em dia porque eu amo, porque eu quero aquela pessoa na minha vida pro resto da minha vida, eu quero, sabe, ter uma união. Não, eu quero casar o mais rápido possível, se é que vocês me entendem qual esfera eu esteja falando, né? Eu quero casar o mais rápido possível para não cair em pecado, e eu quero praticar esse ato sempre que me der na cabeça. E talvez um dia você acorde, queira ter relações com sua mulher e ela não esteja disponível. Isso dentro da Bíblia é errado? É pecado? Não, meu querido. Não, porque nós não somos máquinas, sinto em lhe dizer. Nós não somos máquinas e nós não devemos viver para isso. Isso deve ser, o sexo, ele é sagrado, ele foi criado por Deus e ele é o ato, o ápice da relação. Não deve ser uma coisa banal, uma coisa que eu faço como tomar água. Você falou uma coisa interessante, o ápice da relação do homem e mulher é o ato conjugal, o sexo, né? E o ápice do relacionamento do homem com Deus? Essa é boa, hein? Essa até agora, rapidamente assim, não me veio resposta, não. Então, olha só, o ápice do relacionamento do homem com Deus chama-se comunhão, Eucaristia. Ah, sim. Com certeza, Jesus Eucarístico. Não tem nada que é mais perfeito da união do homem com Deus do que a encarnação do Verbo, ou seja, o próprio Deus que se faz carne e é homem e Deus. E agora esse homem em Deus, além de ser Deus e homem, ele se dá no pão e no vinho, para que a gente coma ele. Ou seja, o que mantém a igreja viva, a Eucaristia. A Eucaristia está para o católico fiel, assim como o sexo está para os cônjuges no relacionamento. Exato, não pode ser uma coisa finalizada. Não pode, você pode comungar de qualquer forma? Não. Você pode comungar em estado de pecado mortal? Não. Né? Ou seja, tem que ter compromisso, você tem que ir na missa pelo menos nos domingos, quando, né, lógico que a gente sabe que é o caso em lugar que não tem missa domingo, mas quando tem, sim, e você não vai, é uma culpa, você não, é a mesma coisa, a minha esposa não está comparecendo, meu marido não comparece, ou seja, não tem compromisso. Exato. Amor, entende? Não se tem uma preparação, e ninguém chega na igreja já comungando. Você chega na igreja, antes você faz um relacionamento. E você tem que ter esse relacionamento, para você comungar, você tem que ter esse relacionamento com Cristo sempre. Você tem que ter essa fidelidade para com Ele em tudo. Né? Você tem que estar em estado de graça, quer dizer isso. Eu estar o mais próximo possível de Deus com a minha relação para com Ele. Então, banalizar o ato sexual, você fez outra analogia maravilhosa. É como se banalizasse também a questão da relação minha com Cristo no ato de comungar, né? Sim, Samara, olha só, a missa ela é perfeita demonstração do relacionamento de Deus com o homem e do marido com a mulher. Você já percebeu? Olha só, qual que é o primeiro ato que um sacerdote faz quando ele entra na igreja? Você já percebeu? Ele entra na procissão, aí ele chega no altar, ele faz o seu gesto, qual que é o primeiro ato dele? Ele beija o altar. Ah, sim, é verdade. Entende? Então a gente recebeu uma catequese e fala, quando você encontra o seu cônjuge, beije o seu cônjuge. É como Cristo beijando a igreja. O esposo chegou, a esposa estão agora unidos. E já não vai direto para a comunhão. Você tem um momento de perdão, tem um diálogo. Exatamente. Existe um diálogo ali entre nós pedindo perdão para Deus. Após isso... Inclusive, Rafael, desculpa te interromper. Inclusive tem um padre que ele trata de relacionamentos assim com os casais de uma forma muito dinâmica. E ele falando sobre o ato sexual, né, ele diz que homem que quer chegar ali de noite e se deitar com sua esposa, como se nada houvesse acontecido durante o dia. Tratam a mulher o dia inteiro com arrogância, tá entendendo? Com, sabe, esses tipos de coisa de pessoas que não conhecem a Deus. E aí, quando é de noite, é isso que eu falei. Quer tratar a mulher como se fosse um objeto sexual, um objeto de prazer. Como se eu não tivesse sentimento. E quando não deve ser feito assim. O padre mesmo disse, se você quer, de noite, o ápice do seu casamento, trata a sua esposa durante o dia como ela merece ser tratada. Porque é a mesma coisa de Jesus com a igreja. Jesus não trata a sua esposa mal. Jesus não nos trata mal. Para querer de nós a confiança, a fé, a obediência. Ele nos trata muito bem. E por isso ele merece. E aí muita gente pensa, muitos homens, e eu vejo isso
no meio católico, no meio evangélico, e o mundo já nem se fala. Pessoas que pensam que a mulher tem um dever em dar e não tem um dever em receber. Ou seja, não é reciprocidade. Eu não sou recíproco, tá? Eu só quero ganhar. Então, o casamento, como a gente falou no início, ele é doação. Mas ele é doação mútua. Ele é doação de um para o outro, né? Exatamente. Eu acho assim que não existe uma forma mais perfeita de fazer a comparação da realidade do matrimônio do que aquela questão da liturgia mesmo, sabe? Eu fiz um texto sobre isso, cara. É muito perfeito. Antes da comunhão de corpos entre a igreja e Cristo, que é a comunhão, existe uma comunhão de palavras, que é a liturgia da palavra, né? Ou seja, é Deus falando com a gente para santificar. Cara, literalmente, é como se estivesse Jesus namorando com a igreja. De fato, até o ápice dele se entregar no altar, né, e se dar em alimento a nós, né? E a gente que participa, né, da comunhão eucarística e da missa, a gente se emociona tanto, né, de ver tão grande amor, e a gente quer só corresponder, né, quando você sente aquilo. E no matrimônio é a mesma coisa, né? Quando a gente percebe o quanto a gente é amado, a gente mais quer amar. Entende? Então, quanto mais você... E vai sendo exponencial, né? Quanto mais você ama, mais você é correspondido também no seu amor. E a questão aqui, esse amor, ele é sem reservas. E a questão da abertura à vida aqui vai se tornar uma questão que não vai ser nem debatida entre o casal. Porque eles já percebem, nessa convivência de amor, né, que os filhos nada mais são do que a herança do Senhor ao casal. A personificação daquele mistério que serão dois, uma só carne. A maior prova visível de um casal, né, que está unido em matrimônio são os filhos, né, que são de fato dois em uma só carne. Né? Por isso que o adultério, a prostituição, tudo que é desordenado sexualmente é pecado gravíssimo. Né? Porque é um atentado contra a vida e contra a estabilidade das famílias. Né? Então vamos lá. Já que a gente tem que ser aberto à vida, e é ilícito e imoral utilizar métodos anticoncepcionais, né? Então quer dizer que a gente vai ter que ter vários filhos. Explica isso. Boa pergunta, né, Rafael? A pergunta mais feita por as mulheres, principalmente, então, quer dizer que eu tenho que parir todo ano? Não, né? A resposta da igreja é não. Você deve ter uma paternidade e maternidade responsável. E quer dizer isso? Eu sei que o ato sexual me trará, a consequência é o filho, né? Me trará filhos, e eu estarei disponível para esses filhos. Porém, isso não quer dizer, primeiramente, que eu tenha que ter um filho por ano. Né? E para isso a igreja disponibiliza 2 métodos naturais, né? Para quem tem, as mulheres vão entender. Para quem tem regras certinhas, a tabela funciona muito bem. Para quem não tem, como é o meu caso, o método Billis, que é um método de autoconhecimento do seu corpo, tá? Onde você vai primeiro aprender sobre você própria, né? Então, você aprendendo a reconhecer o teu corpo, você vai saber identificar os dias possíveis do auge ali da fecundação, e você vai poder ali espaçar essas gravidez. Isso não quer dizer que é 100%, gente, que eu não vou ter mais. Isso quer dizer que eu vou poder espaçar as gravidez, né? O que é que acontece? Exatamente, Carla, tem a misericórdia do Senhor. Veja só, o outro que eu chamo a atenção é que muita gente não está preparada para essa conversa. É a questão de não cometer o ato sexual. Você quer ter uma certeza de que você não terá filhos por um tempo determinado? Eu não estou estabilizada financeiramente, eu só quero ter um filho quando eu estiver estabilizada, né, financeiramente, me casei. Não pratique o ato sexual. Simples. Olha, é uma coisa que a minha avó me dizia quando eu era uma mocinha. É o único método, 100% certo. Porque você não é a Virgem Maria. Você não vai conceber através do Espírito Santo. Então, para você conceber, você precisa ter o ato sexual. Se você não quer conceber naquele momento, que não seja por egoísmo, tá, gente? Porque o egoísmo, ele é pecado, seja com o método Billis, seja com a tabela, seja você se privando. Se você não tem relações, ou você usa desses métodos por você realmente querer estar acima da vontade de Deus, por egoísmo, isso é um pecado. Mas se você não está estabilizado psicologicamente, está com alguma doença, né, psicológica, você está financeiramente debilitado, a igreja não condena você não ter atos sexuais. A igreja não condena, inclusive, a igreja diz para você fazer uso desses métodos naturais, que é a tabela e o método Billis. E esse método Billis, inclusive, muitas pessoas do SUS, né, que eu conheço, são contrárias a esses métodos Billis, por mais que essas pessoas tenham estudado. Porque há ali um estudo
raso, mas há durante a formação. Porém, eles não indicam. Então, quando você chega, Rafael, eu vou te contar agora uma coisa minha, tá? Fui fazer um exame de rotina, e aí eu passei por a médica, clínica geral. Assim, eu não tinha ainda passado por lá, então eu não tinha ficha, não tinha nada. Ela fez várias perguntas, que até mesmo doutor Hilário, ele nos explicou que essas perguntas é sim uma coisa deles mesmo, né? Não é exceção. E dessas perguntas, ela perguntou assim, você tem filhos? Eu disse, tenho 2. Qual a idade dessas crianças? Aí eu disse, né, 5 anos e 2 anos. Aí ela disse assim, o que é que você utiliza para não engravidar? Aí quando eu disse, uso o método Billis, a mulher, ela ficou com a cara de choque. Mas como assim, método Billis? Aí eu disse, mas a doutora não conhece o método Billis? Ela, conheço sim, mas eu nunca passaria, veja a palavra, eu nunca passaria para uma paciente minha um método que não é nem perto de 100% de que você não vai ter filhos. E aí eu disse a ela o porquê que eu utilizo do método Billis. Era mulher, mas a igreja não vai cuidar dos teus filhos. Imagina você ter um filho por ano, a igreja não vai cuidar deles. E se vier a passar fome? Então, essa coisa toda que eles fazem para que essa mulher utilize, inclusive, isso é um alerta para as meninas, a primeira consulta de toda menina com a ginecologista, essa médica, com certeza, na maioria das vezes, induzirá essa criança a tomar anticoncepcional, a fazer uso. Isso parece, né? Parece que é um vício do sistema de saúde, né? É uma rotina, né? Porque querem um controle de natalidade. Exatamente. E o controle de natalidade eles querem exercer pelos métodos que eles querem, não pelos que as pessoas escolhem. Tanto que, olha só, o método Billis ele não é 100%. Não é 100%, mas se você for 10% e não for imoral, é o que há. Ele é 90%. Pois é, e o método da continência? Ele é 100%, esse ninguém 100%. Quer. Exatamente. O pessoal fala assim, ó, se você nunca fizer sexo, o seu neto também nunca vai fazer. Porque, lógico, né? Exatamente. Porque assim, rapaz, as pessoas não estão prontas para essa conversa de que a imoralidade sexual é uma coisa bem explícita na nossa sociedade. E essa imoralidade é em vários âmbitos. Então não precisa ser uma mulher desregrada que fica com qualquer um para ser uma mulher imoral. O ato de eu estar interrompendo a vontade de Deus, eu estou sendo imoral. Entende? Porque, veja, gente, é uma coisa aqui para chamar a atenção de vocês. Nem todos os métodos são abortivos, mas a maioria são. A maioria é abortiva. Eu utilizei muito tempo, depois do meu primeiro filho, né? Acho que 1 ano e 6 meses, eu utilizei o comprimido. E o que esse comprimido fazia em mim? Você nunca leu uma bula de um remédio para você entender? Ele trabalha de 3 maneiras. Né, a maioria dos comprimidos e também as injeções. E até mesmo o DIU. Eles trabalham de 3 maneiras. Primeiro, eles tentam, de alguma forma, inibir a ovulação. Só que é uma pequena porcentagem. Porque antes era muito grande, mas deixava as mulheres loucas. Então, para que esse comércio não parasse, aí a indústria farmacêutica diminuiu. Esse hormônio que impediria a ovulação. Impedindo a ovulação, não haveria ali uma gestação, então não seria morte, né? Aí o que acontece? A segunda maneira que ele age é afinando a cavidade do útero, ou seja, quando o óvulo já vem fecundado, ou seja, ele já é uma vida, e ele tenta se colar à parede uterina, ele não se cola, e aí ele desce em forma de menstruação, entendeu? E o terceiro também, que antes do encontro ali do espermatozoide com o óvulo, é a questão ali das trompas, né? A trompa é uma passagem onde o óvulo vai ao encontro do espermatozoide e esses remédios, eles fazem o quê? Eles tentam fechar ao máximo aquela passagem. Então, eles trabalham dessas 3 formas. Eles tentam inibir a ovulação, eles fecham as passagens ao máximo que eles podem e eles diminuem a cavidade, né, ali onde grudaria o óvulo. Então, o óvulo, se ele não conseguir ser fecundado, ele desce em forma de menstruação, e se ele conseguir ser fecundado, mas quando chega na parede do útero para colar, ele não consegue colar, ele desce em forma de menstruação. Então, você dá a 50% de chance desse óvulo ter sido fecundado, 50% de chance desse óvulo não ter sido fecundado. Então, o que acontece? Você deixa ali a mercê se você matou ou não matou teu filho. Se você gerou um aborto ou você não gerou um aborto. E a gente, quando toma, a gente sente que é diferente, tá? Porque o fluxo pode aumentar ou diminuir. Fora as coisas que podem acontecer para o nosso corpo,
né? Os efeitos colaterais. Porque o que é que Deus pede para nós, Rafael? Para que a gente cuide do templo dele, que é o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você coloca teu corpo em risco, você estará pecando. E o que é que os hormônios dos anticoncepcionais, eles fazem? Além deles inibir a vida, né, e a vontade de Deus para a tua vida, eles trazem doenças. Então a mulher tem muito mais chance de ter trombose, de ter uma doença lá no útero, nos ovários, policísticos, miomas. Doenças, aí você não quer um filho. Veja como a humanidade se tornou egoísta, Rafael. Eu não quero um filho. Mas um câncer, sabe, os ovários policísticos, um mioma, uma trombose, até mesmo vir a morrer decorrente disso, não é comparável a ter um filho. É como se o filho fosse pior do que tudo isso. E aí você vê que não é uma coisa somente humana, é uma coisa demoníaca. É uma coisa que o demônio incutiu na sociedade. Quando você... Exatamente. Exatamente. Você vê que lá é no Egito, eu acho que é no Egito, né? O Moloque. Moloque era um dos filisteus, né? Os fenícios. Até teve um que, eu acho que eu me enganei, mas que eles sacrificavam crianças, bebezinhos ali, e dali vem a palavra moleque. Por isso você não pode chamar as crianças de moleque, né? Então, na realidade, é por egoísmo. Oferenda a Moloque. São as crianças oferecidas ao Moloque, eram os moleques. Pronto, exatamente. Então, é um puro egoísmo humano. E não é um egoísmo somente por questões financeiras, porque a gente vê, Rafael, que esses sacrifícios, eles eram feitos por questões de querer chover, né? Querer que tivesse chuva, por exemplo. Aí sacrificavam as crianças. Estava tendo fome, sacrificavam as crianças. Hoje é por uma dita liberdade sexual, que nada mais é do que libertinagem. Eu não quero mais compromisso com o ato. Eu quero fazer o ato com qualquer um, seja casado, seja não casado, a promiscuidade. E eu não quero arcar com a consequência do meu ato. Essa é a questão. E é um puro egoísmo. E a gente vê que as pessoas sucumbem a isso e acham certos. E se eu for falar hoje de imoralidade sexual com uma feminista, ela vai dizer, então vai lá ficar com o teu marido, ter 12 filhos e ele te trocar por uma mais nova. Essa é a vida que tem do matrimônio. Entende? O diabo, ele é tão astuto, então ele já perverteu a sociedade. A maior parte da sociedade. É triste. Sim. E é uma coisa perigosa, viu, Samara? A sociedade com poucos jovens, né? Ou seja, poucas crianças hoje, são poucos jovens amanhã, né? E menos idosos ainda no futuro. E isso vai impactar na nossa sociedade de todas as formas, né? Porque o ideal é que se as famílias fossem numerosas, né? Os filhos sustentassem os pais na sua velhice, com seu trabalho, com sua previdência, né? E como está tendo menos, ou seja, tem um velho e uma velha, e um filho de 40 anos, que mal paga a previdência privada própria. Os dois que estão, os velhinhos lá, recebendo aposentadoria, não tem mais uma sociedade que gera um substrato econômico suficiente para daqui, sei lá, 50 anos, quando o filho dele tiver velho, alguém sustentar. Ou seja, aquela criancinha que é filho único, ele vai trabalhar até morrer. Ele não vai aposentar. Sabe aquele benefício que a gente tanto quer, né? Que é encerrar, tipo assim, se você não construir riqueza ao longo da sua vida, né? Para no final da vida poder ter poder ter um pouco de dignidade, né? Porque você vai gastar um pouco de remédio, você vai ter que, sei lá, se você para de trabalhar, talvez você tenha que ocupar sua mente com outra coisa, né? Então, você vê que a pessoa não vai ter um sossego, não vai ter um descanso, né? Outra coisa, não leva em consideração a defesa da nação, né? Enquanto a China, enquanto os muçulmanos tá tendo aí um monte de filho, a China, uma das pessoas mais populosas, que lá na China parece que eles têm que fazer um certo controle também, mas eles mantêm a população em bilhões de pessoas. Você pode ter uma questão de defesa nacional, né? Você pode ter muita tecnologia, mas se você não tiver homens para defender sua nação, você é uma nação fragilizada e fica à mercê de qualquer povo que queira conquistar sua nação, seja pela guerra ou seja pela cultura, né? Você vê que desde o século VII, por exemplo, os muçulmanos eles conquistavam grandes territórios com guerra. Só que além de fazer a guerra, eles colocavam famílias numerosas que faziam empresas nos locais. Então eles se estabeleciam ali, assim, por gerações, né? Então seus filhos tinham muitos filhos, então nações inteiras foram convertidas, né, e mantidas ali sob o domínio maometano, né?
E o cristão, que deveria fazer o mesmo, pelo menos em relação a ter muitos filhos, né, para deixar uma descendência católica, tradicional, para a defesa da fé verdadeira, o que ele está fazendo? Né? Ele quer ter menos filhos e quer trabalhar muito. Ele está querendo buscar aquilo que Jesus falou para não buscar. Jesus falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Aí o cristão hoje ele quer buscar todas as outras coisas, menos o reino de Deus e a sua justiça. É inversão de valores, né? Inversão total. Pensa que o cristão hoje ele quer ter um bom emprego, ele quer ser a melhor versão de si mesmo, né? Como um bom coach aí. Ele quer carro do ano, quer eletrônicos, carro, casa, mas ele não quer ter filho. Ele quer gastar com tudo, menos com a própria família. Pois é. O salário já não é só... Olha só como é que a sociedade também, o sistema, né, colabora para isso, né? Você sabe quanto que é necessário para se viver dignamente em Belo Horizonte, uma família com um pai, uma mãe e 2 filhos? R$6.400 de salário. Nossa. Para que uma família possa viver uma vida digna. Sabe quanto que é o salário mínimo, né? R$1.400. Pois Ou seja, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, as crianças tem que dar um jeito de gastar o mínimo possível, enquanto que eles têm que trabalhar também. Porque tudo é caro, né? Então, se a gente não tem jeito de desprender desse sistema mundano, né? De criar uma forma de viver sem precisar depender de muito. Ou seja, fazer o que Nosso Senhor falou, né? Basta cada dia o seu mal. Ver dia após dia, sem ficar matutando com o que vai acontecer no futuro, né? O pão de cada dia nos dá amanhã. É isso? Essa questão também, Rafael, que você falou aí sobre a mulher sair para trabalhar, a gente vê que foi, né, trazido pelo feminismo essa obrigação. Ela hoje se tornou uma obrigação, se tornou mais um direito, né? Você vê que as mulheres são taxadas de burras se ela quer viver para seu marido e sua família. Nossa, mas o que você está fazendo? Se te deixar, tu não tem um emprego, tu não tem uma carreira, tu não tem uma vida econômica, tu só tem uma penca de filhos, porque é isso que a gente escuta, e nada mais. Gente, primeiro, como se filhos fosse, sabe, menos importante do que todas as outras coisas. Para quem é mãe, para quem é pai de verdade, sabe que o maior tesouro é a família. E, segundo, essa questão de relativizar a família. Hoje em dia a gente não tem, mas é óbvio que a mulher tem o direito de trabalhar. Óbvio. Você acha que antigamente, no tempo da minha avó, onde ainda o feminismo aqui não era tão forte, ela não trabalhava? Pelo contrário, se ela não trabalhasse, ela morria de fome. Ela e os filhos dela. Então a mulher pobre sempre trabalhou junto com seu marido. Sempre teve que trabalhar. Talvez isso tenha sido um direito para as mulheres que eram ricas. Herdeiras, né? Que não precisava trabalhar. Mas para as mulheres pobres, sempre foi uma necessidade ela ao lado do marido procurar o pão de cada dia. E aí, isso que você falou, né? A família hoje, veja como mudou. Os pais criavam os filhos para que no futuro, na velhice, os filhos cuidassem dos pais. Esses pais ajudavam com as crianças. Aqui, na minha família, foi assim. Enquanto a minha avó, com 8 filhos, saía para trabalhar com o meu avô, os filhos ficavam com a minha bisavó. Para você ver a importância do laço da família. E hoje não. Hoje cada vez mais é menos filhos. Gente, desculpa aqui, tá? É o galo cantando, é porque ele já tá ansiando pela missa do galo. Mas veja, hoje cada vez mais a gente vê famílias com menos filhos, muitas vezes nem filhos tem, né? Mulheres se esterilizando, gente. Isso é abominável aos olhos de Deus. Mulheres se esterilizando sem sequer ter filhos. Se já é uma coisa horrível aos olhos de Deus, você cortar um pedaço de si para não ter filhos, tendo já filhos, imagine sem você ter sequer um filho. Mulheres se privando dessa bênção de ser mãe. Se colocando na posição de estéreis, sem ser estéril. Quando as verdadeiras mulheres que não podem ter filhos, dariam tudo para ter um filho. Quando tem ali uma gravidez, consegue engravidar, leva aquela gravidez como se fosse um prêmio de Deus, dado a elas, com todo o cuidado, cuida do filho com muito amor, porque aquilo foi uma dádiva dada a ela. A gente vê mulheres hoje abandonando seus filhos em latas de lixo, matando seus filhos nas suas entranhas, e agora, né, a nova, a gente pode ir lá e arrancar um pedaço de si para não ter filhos sem sequer provar o gosto de ser mãe. Né? Então, é o puro egoísmo. O egoísmo chegou num nível
em que clama a justiça divina, em que clama a justiça dos céus, porque é querer ser Deus. É isso a idolatria. É querer ser Deus. Eu quero me colocar na posição de Deus, porque eu digo a hora que eu vou ter, e se eu vou ter. Isso é egoísmo, e isso não cabe ao católico. Sem palavras. Falando ainda aqui de matrimônio, né? Isso, Rafa, só um minutinho aqui que eu vou ter que colocar o celular para carregar enquanto eu segurar aqui, tá 2%. Meu celular tá assim, gente, tava 50%. Tá bom. Pessoal que tá aí, vai curtindo pra gente, já deve ter compartilhado com bastante gente, né? Tem 29 compartilhamentos aqui, tá ótimo. Mas vamos curtir, né? Algumas pessoas que chegaram aqui no comentário e estavam fazendo escarcel, eu bloqueei e desbloqueei. Só pra pessoa parar de encher um pouco a paciência. Então, esse assunto aqui é um assunto legal. É um assunto que eu literalmente não acho que seja um assunto muito amplo, porque é uma coisa muito objetiva, né, para o católico, a questão do matrimônio e filhos, né? A gente não fica debatendo se é bom, se é ruim. É bom e ponto final, né? Questão de fidelidade, por exemplo, né? A gente falou, né, sobre a questão da castidade no matrimônio. E aí, Samara, o que é um matrimônio? O que é viver a castidade no matrimônio? O que você diria? Primeiro, vem aquela famosa frase, né? Entre quatro paredes vale tudo. Não. Para o católico não vale tudo, tá? Deixando bem claro aqui, né, para as pessoas talvez que não tenham conhecimento do catolicismo. O catolicismo trata o matrimônio como algo sagrado, o sexo como um ato lindo, dado a Deus, dado por Deus para nós. Então, não posso tratar ele como algo qualquer. Então, não vale tudo, né? A castidade não é somente uma pessoa solteira que não tem atos sexuais. A castidade é eu viver a essência do meu corpo, né? A essência do prazer dado a Deus. Então, o casal ele não pode fazer tudo que ele quer dentro de um casamento, né? A castidade, todos somos chamados à castidade. Então, por exemplo, né, são coisas assim que gera polêmicas, mas, por exemplo, a questão dos atos sexuais que não são atos sexuais para o ser humano, é fora da natureza, né? Se é que vocês me entendem, eu não quero falar explicitamente para a live não cair, mas esses atos que são contra a natureza humana, eles não são permitidos pela Igreja Católica, né? Então muita gente pensa, por exemplo, que depois de casado você vai ter direito a tudo. Não, você não tem direito a tudo. Isso é chamado a castidade, né? A castidade forma de profanar, né? Exato. Como você profana a Eucaristia, existe a profanação do ato conjugal, né? Uma coisa que é para ser santa e a pessoa torna algo profano, né? Uma desordem na sexualidade, né? Prazeres, por exemplo, com violência, né? Prazeres com antinaturais, né? As pessoas que buscam isso, gente, é um negócio muito interessante, porque ela acha que ela está tendo liberdade, mas na verdade ela está sendo escrava de uma desordem, de uma bestialidade, né? Pela qual ela não foi feita. E olha, o sexo ele foi feito por Deus e é uma coisa belíssima aos olhos de Deus, desde que você o faça de forma ordenada, né, e santificada, né? Não faz sentido, né, uma pessoa achar que usar violência na hora de um ato sexual é algo bom diante de Deus e é puro. Não, isso é pecado, cara. Nossa, mas dá prazer, cara, então vai fazer uma terapia, porque você tá doente. Exato, é doença. Total. Isso é uma doença psicológica terrível, né? Você vê as questões de masoquismo, né? As questões de, por exemplo, pessoas que colocam outra pessoa no meio, né? Exatamente. São várias, enfim, né? Tem uma nova aí chegando, né? Que é o poliamor, que até o padre Christian Shankar, ele falou sobre isso, né? E, na realidade, esses fetiches é o demônio, gente. Porque o demônio, se ele não tenta de uma forma, ele tenta de outra. Ele não conseguiu com que aquele casal mantesse relações sem estar casado. Então, o casal casou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, na vida matrimonial, para que aquele casal peque, mesmo estando casados. Porque o matrimônio é um sacramento, o diabo vai fazer de tudo para você profanar o sacramento do matrimônio. E é muito fácil, é fácil demais. Gente, assim, é muito fácil você profanar um sacramento do matrimônio, né? E pior, o mundo sexualizado que nós vivemos, né, acha que não, tem que fazer o negócio com a maior sacanagem possível, né? Se possível, tudo deles no sigilo, né? Ou seja, e diz que aproxima o casal, né? Eu vi pessoas já relatar aqui na plataforma de que depois que fez esses atos
como, por exemplo, essa questão do poliamor, eles se aproximaram mais. Eu digo, gente, pelo amor de Deus. Não se aproximaram, isso é impossível. Eles se separaram, na verdade. Né? Porque você contaminou ali algo santo, né? Assim, eu não sei se seria santo, porque eu, sinceramente, não consigo conceber que há católicos que façam isso. Eu não consigo conceber que isso seja possível, que uma pessoa católica seja possível, né, chamar uma pessoa para fazer sexo junto com a sua esposa, né? Ou católico de verdade não, Rafael. Católico de verdade não. E há pessoas que estão aí no mundo, né, e de outras religiões e tal, eu já vi, gente. Eu já vi casos assim, né, eu vi assim, né, eu fiquei sabendo de pessoas assim que estavam vivendo coisas terríveis nessa profanação do matrimônio, né? Eu não sei se eu contei para vocês, o pastor de uma igreja que eu fiz parte descobriu que a esposa estava traindo ele foi lá traiu a esposa, e depois estavam um traindo o outro com pessoas do mesmo sexo. O que eles fizeram? Eles saíram, né, foram excluídos da igreja, só que o protestante não existe excomunhão para protestante, né? Ele faz outra igreja. O que eles fizeram? Eles fizeram uma seita chamada Eclésia. Para mim é heresia, né? Mas eles chamavam de eclesia. Onde era autorizado uma coisa chamada... eles trocavam de casal. Acho que é swing que chama isso. Que a pessoa falava da igreja do swing. Que havia troca de casal. E era gente que se dizia cristã. Essas coisas já não faziam diferença para eles. Você vê que o matrimônio não é sagrado. Né? E aí, por isso, Rafael, que a gente bate tanto nessa tecla, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma live falando sobre divórcio e segunda união. Para o católico, o matrimônio, ele é sagrado. Para o protestante, não. E por isso que essas coisas todas cabem. Sim, não, é absurdo, cara. Eu já ouvi falar de muitas coisas. Tinha uma igreja... Isso aqui eu já não sei até onde que é fofoca e até onde que é verdade, mas pelo resultado que eu vi na realidade, deve ser o que acontecia mesmo. As meninas, para não perderem a sua virgindade, elas faziam sexo anal. Para dizer que não estava perdendo a vida. Olha só. Porque a importância era não ser violado o seu ímã, né? Mas quando então na realidade, Rafael, quando na realidade era pior, né? Até porque, gente, o ímã ele pode ser rompido com atividade física. A mulher pode haver ali um rompimento quando menina, numa atividade física. E não há. E por que ela continua virgem? Porque ela nunca fez o ato. Não tem nada a ver com rompimento, né? Ela nunca fez o ato, ela é virgem. E aí ela faz uma coisa bem pior, contrária à natureza, né? Que até o demônio tem nojo. Já vi santos falarem sobre isso, que inclusive o demônio sente nojo das pessoas que fazem esses atos, porque é uma coisa contra a minha própria natureza. Rafael, nós somos racionais, e muitas vezes a gente age como irracional, né? Os animais, eles agem por instinto, a gente tem que agir com a razão, e muitas vezes a gente age como animais, pior do que animal. Acho que isso é pior que animal, acho que nem animal tem coragem de fazer isso. E assim, coisas que... É engraçado, né? As revelações assim, que a gente vê privadas, né? Aquele Apocalipse de São Pedro, que é um livro apócrifo, ele trata sobre o castigo específico, né, dos sodomitas. E aquele livro Inferno de Dante fala também. E é ensinado também, isso aí algumas religiões que eu já vi espíritas, né? Falando sobre o tal do umbral, onde existem alguns vales lá, tal, existe o vale dos suicidas, né? Existe esse vale também para as pessoas que profanam a natureza do próprio corpo, sabe? Então é uma coisa terrível. Eu falei com você esse caso específico porque a minha vizinha, onde eu morava, era filha de um cara que era evangélico, mas assim, sabe os evangélicos tradicionais, que são de roupa social? Ela engravidou do pastor da igreja, que era casado. E era uma pessoa que você não desconfiaria, sabe? Aí você ouve essas histórias assim e fica, cara, que absurdo, né? A gente não pode julgar as pessoas por causa da aparência delas, né? Porque muitas das vezes as pessoas que mais aparentam ser pessoas corretas são as piores. E estão fazendo coisas muito piores, né, do que a gente consegue imaginar. Então eu falo isso, né, com bastante vergonha, né, porque eu fiz parte dessa igreja onde esse pastor traiu a esposa traiu ele, eles foram expulsos da igreja e abriu outra que podia, ou seja, se essa aqui não pode, então a gente faz uma igreja que pode. É o luteranismo puro. Eu não posso me casar sendo padre, então eu vou fazer uma igreja que eu vou ser padre e não poder casar.
Eu não posso viver uma vida sexual desordenada aqui nessa igreja batista, eu vou abrir uma que eu posso. Eu vou incentivar as pessoas, é isso que eles fazem. Quer dizer, é isso que eles fizeram. Tem aqui em Belo Horizonte uma igreja chamada Igreja Contemporânea. Imagina o que é isso. Casal de pastores. 2 homens. Né? Pois é. É a igreja inclusiva que fala. E são evangélicos. Né? Preparando isso. São totalmente contra, né, a sacralidade do matrimônio. Sabe? Pessoas que são tão obcecadas com a sexualidade. Eu falo, o protestante ele é obcecado com sexo. Obcecado. Né? Porque quando ele se depara com esse assunto, ele fica constrangido, porque eu falo, Samara, vocês conhecem meu testemunho, eu fui viciado durante 20 anos em uma desordem muito específica aí. E a sexualidade, ela constrange muito o protestante. E eles são obcecados porque é colocado como se fosse errado algumas coisas. E, infelizmente, o que nós vemos são as piores práticas, né, disso no meio protestante. Né? Eu sou testemunha, né? Pessoas próximas demais de mim, né, caíram em adultério, pessoas que são líderes de igreja. Né? Eu fiquei sabendo essa semana de um outro casal muito querido meu, evangélico também, que foi só a esposa começar a sair com as amigas, ostentar, não sei o quê. O cara foi embora de casa, tá morando com a mãe, separado. Você imagina o que deve ter acontecido, né? Então, assim, incentiva-se de forma... Agora uma pessoa colocou aqui, quer ver, ó? Somos ensinados a ter santidade sempre, né? Sim, na mesma intensidade que se ensina essa santidade, não ensinam como fazer. Não acreditam na santidade, porque quando você fala, por exemplo, de um exemplo, você fala assim, olha, quer seguir um exemplo de castidade? Santa Maria. Veja ela como exemplo, a pessoa não acredita que a Virgem Maria foi virgem, perpétua. Ou seja, ela acredita na santidade de forma relativa. Eles ensinam de forma relativa. Eles não têm exemplos para dar suficientes, exemplos assim heróicos, né? Como a Igreja Católica tem. São Francisco de Assis, Santa Maria Madalena, gente. A mulher era prostituta. Né? Santa Maria Egípcia ficou 90 anos no deserto, se alimentando somente da comunhão, para reparar os pecados da sua juventude contra a castidade. Né? Você vê Santo Agostinho de Hipona, cara. O que Santo Agostinho falava? Jesus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Porque eu pecava porque eu procurava Deus naquelas coisas que não existiriam se não existissem nele. Ou seja, a visão deturpada que ele tinha, né, sobre sexualidade fazia que ele buscava. O Santo Agostinho era um camarada pior que um dos piores. Ele, São Francisco de Assis, eram as pessoas que pecavam assim contra a castidade das piores formas que vocês imaginarem. Né? E Santo Agostinho ele foi resistente. Né? Ele já sabia da verdade e ele ficava adiando a conversão e falava, hoje não. Hoje não. Quando ele falava, eu sei que eu preciso viver a castidade, preciso ser santo. Aí a mulher falava para ele assim, mas nunca mais você vai fazer isso com a gente? Cara, isso era a tentação dele. Ele falava, eu quero castidade, mas hoje não. Foi a graça e a misericórdia de Deus que salvou Santo Agostinho. Né? E Deus tinha um grande propósito, né? Tem um grande propósito na vida desse grande santo da nossa igreja. Né? Então você vê, por exemplo, a pessoa que comentou aqui, ó, nosso exemplo de santidade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o santo dos santos. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o santo por excelência. Ele é a própria santidade em pessoa encarnada. Né? A qual nós nunca seremos semelhantes. Tanto que o apóstolo Paulo fala, me imita como imito Cristo. Não imita Cristo não, imita a mim. Se vocês conseguirem fazer o que eu faço, já tá bom, porque eu estou tentando imitar Cristo. Né? Então, os santos, o que a gente fala, o exemplo de santidade, não só na área da castidade, mas na vida inteira, né? É lógico que Jesus, ele é o que? O ápice, né? Agora a pessoa, como se diz, ela está querendo começar de onde os outros terminam. Ela quer ser santo querendo começar lá em Jesus. Ela não quer visualizar os santos da própria família. Não quer subir o degrau. Entende? As pessoas, os grandes santos, encerram-se sendo semelhantes a Jesus Cristo. Quer correr antes de andar, né? Precoce, né? Tipo assim, o exemplo é Jesus, tá? Mas pra você subir lá onde ele tá, você tem uma escadinha. Por que você não imita as virtudes? Vamos pegar simples aqui, ó. Imite as virtudes de Santa Teresinha. Né? Fala quem mais aí? Santa Filomena? Santa Rita de Cássia? Falamos ontem. Sim. Não, mas ela quer imitar a virtude de Cristo, e por isso não consegue. E por isso duvidam dos santos. Né? Santa Catarina de Sena, tem uma santa que ensinava a santidade do cotidiano, sabe? Acho que é Santa Teresinha mesmo. Enfim, né? A gente tem um beato bem próximo da gente.
que é, sabe assim, para nós jovens, ele é, na realidade, né, ele só morreu o corpo, uma pessoa da nossa era, uma era digital, em que o próprio site que ele criou para explicar, para nos contar as histórias dos milagres eucarísticos ainda está disponível. E ele é um beato do qual amava Jesus Eucarístico mais que tudo. Mas nem por isso ele deixava de se divertir, né, de ter sua vida social. Então, o futuro santo é tão próximo de nós, para nos provar que, sim, a santidade existe e que, mesmo nesses tempos difíceis, nós somos chamados à santidade. Continuamos sendo chamados. Muita gente pensa que a santidade acabou lá, sabe, nos primórdios da igreja, não. A santidade continua, né? E a gente é chamado a ser santo, primeiramente, a sermos para nossa família. Porque, uma vez, Rafael, eu fiz um retiro no carnaval, nessa época eu ainda estava namorando, né? E aí o diácono, ele me disse, assim, olha, você tem o dom da palavra. Ele chegou para mim, ele é carismático, né? E ele nem me conhecia. Ele chegou para mim assim, eu estava lendo um livro na biblioteca, ele chegou para mim e disse, olha, você tem o dom da palavra. Mas antes de você querer fazer grandes coisas, porque muitas vezes a gente, né, a gente às vezes quer se achar muito. E aí o que é que ele disse para mim? Antes de você pensar em fazer grandes coisas, faça por a sua família. Dentro da família que se começa. Né? Eu tenho que ser diferente desde os meus. Para que os outros... Até porque, palavras não mudam um homem. Já diz a mãe de Santo Agostinho, que orou 30 anos por a conversão. Então, a gente tem que começar a ser exemplo, porque o exemplo arrasta, e aí a santidade é uma busca cotidiana, não é uma coisa somente de você usar uma palavra para dizer que aceito. Aceitar não basta, né? Você tem que todo dia morrer para o mundo para viver para Deus, e é tão difícil, né? Mas não é impossível, não. E a santidade continua a existir mesmo nos dias de hoje, e Carlos Acutis, ele é um exemplo do nosso tempo. Nós temos grandes padrões, né, de fiéis aí para a gente poder seguir, né? Eu falo que hoje nós temos, com a internet, né, tornou muito visível a fé católica, né? O pessoal está aprendendo a mexer ainda, né? Como é que funciona, coisas que os protestantes já dominam, né? Porque eles não têm mais nada a fazer, então eles têm que dominar o meio de comunicação, né? Então o católico está aprendendo hoje a utilizar essa ferramenta que é a internet para divulgar, né, a fé católica de verdade, né? Porque o camarada acha que católico é aquele vizinho dele que vive no boteco e tá com a camisa de Nossa Senhora Aparecida e vai na missa só na missa do Galo de Final de Janeiro, acha que é aquele dele que é católico, né? Aí ele começa a ver na internet pessoas falando do evangelho. Só que não é o evangelho gnóstico que ele aprendeu com o pastor dele. É o evangelho genuíno, que Jesus Cristo ensinou do jeito que ele ensinou. E isso confronta muitas realidades de pessoas que foram enganadas a vida inteira. Né? Então, olha só, você vê hoje na internet, pega o padre Paulo Ricardo, né? Para mim é o catequista do Brasil. Padre Leonardo Wagner. Pega aí aquela irmã Maria Raquel, Instituto Hesed, né? Pega aí Frei Gilson, Padre José Augusto. Um que eu gosto muito é Padre Overlan. Padre Overlan, Irmã Kelly. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o Padre Oscar Pelloni. Nós temos toda a Opus Dei, né, aqui. Então, cara, deixa eu só bloquear um soldadinho de chumbo aqui. Os caras que é chato, né? Então você vê o seguinte, exemplos é o que não falta pra gente seguir. Né? Eu vejo no nosso apostolado, né, pessoas que são exemplos de fiéis. Sabe? E quiçá um dia nós podemos, com certeza estaremos juntos, né, no paraíso, né, celebrando, né, essa beleza, né, que é dar testemunho da nossa fé, né, e celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, muito importante, né, a gente conhecer a nossa fé, de falar com as pessoas. Esse assunto, né, matrimônio e abertura à vida, é um assunto que causa ojeriza em muita gente. E quando causa ojeriza, pode saber que a pessoa tem culpa no cartório, né, e ao invés de se reconciliar e consertar, a pessoa geralmente ela quer se justificar. Aí eu uso anticoncepcional por causa disso, aí eu uso camisinha por causa daquilo. Muito mais fácil você falar assim, eu tô errado, vou mudar de vida. Parece que é difícil, mas não é. É só você falar e tomar atitude. Inclusive, Rafael, teve uma pessoa na live que eu abri de 11 horas, né, que essa pessoa disse assim, mas e se a finalidade for
para, por exemplo, o ciclo menstrual, né? Tem muitas mulheres que têm problema com isso, mulheres com problema com cólicas, como eu também tive, e eles muitas vezes vai e nos aplica medicamentos, porque é isso que resolve. Eu disse, muito bem, você pode utilizar, contanto que você não esteja fazendo sexo. Contanto que você não esteja ali mantendo relações sexuais, você pode utilizar para fins de remédio, né? Mas se você estiver usando e praticando o ato sexual, é pecado. Então, se você vai utilizar o remédio para te curar de algo, utilize. Mas tenha abstinência sexual neste momento. Exatamente. Então a gente falou então aqui, ó, sobre o sacramento, né, sobre métodos contraceptivos, ter vários filhos, paternidade responsável, fidelidade conjugal, diálogo e doação de vida. Quer colocar mais alguma coisa? Eu quero, assim, né? Eu quero pontuar algumas coisas aqui que eu falei desde o início para quem não escutou, né? E para deixar claro para as pessoas. Primeiramente, que ninguém é obrigado, né, a seguir a seguir a Igreja Católica. Ninguém é obrigado a ser católico, mas se você for católico, se você se intitular católico, então você tem algumas regrinhas sim a seguir, porque a Igreja Católica ela é séria com a causa de Cristo. Então, sim, mesmo casado, o Luiz está perguntando, mesmo casado, a Igreja Católica não permite nenhum método contraceptivo, né? Então, a questão mesmo de você utilizar a camisinha, de você tomar remédio, de você utilizar o DIU, de você fazer laqueadura, do homem fazer vasectomia, o coito interrompido, todas essas coisas são erradas, são pecados, e são pecados, né, contra o 5º mandamento, que é não matar, tá? Aí a outra questão que eu quero trazer aqui também, que foi, né, trazida na questão do matrimônio. Gente, é linda a família é dom de Deus. Não deixem se levar por essas fantasias que está sendo apresentada pela sociedade mundana de hoje em dia, em que relativiza a vida, relativiza a família, nos mostra o marido como se fosse, sabe, algo ruim, nos mostra o filho como peso, mostra a mulher para o marido como também um peso. Não, vocês são dádivas de Deus, os filhos são dádivas de Deus. O casamento, o matrimônio, ele é sagrado, e o demônio, ele, da mesma forma que ele tenta acabar com a gente através da família, né, tentando acabar, destruir a família, a última guerra do demônio é contra a igreja e contra a família, exatamente porque a Rafa fez uma linda analogia, né, a família e a igreja tem esse mesmo precedente. Deus também, a causa maior de Cristo é a igreja e a família, né, então a gente tem que amar a família cada vez mais, porque eu amando a minha família, eu estou demonstrando esse amor que tenho por Deus. Não tem como eu dizer que amo a Deus acima de tudo se eu não aceito os filhos de bom grado que Ele me dá, se eu não aceito o meu marido, se eu não aceito a minha esposa, se eu trato o meu matrimônio como algo superficial, eu não tenho como dizer que amo a Deus, né? Então, o amor a Deus, ele nos faz amar o próximo, como eu amo a mim mesma, né? E eu me amo, eu não quero o mal para mim mesma, eu também não vou querer o mal para o próximo. Então, por que utilizar métodos contracepcionais, né? Não tem porquê. Exatamente.